no stand de vendas e falar assim, eu não saio daqui sem comprar esse negócio. Pra mim toda vez que a gente entra num projeto, eu falo, cara, a gente tem que fazer o cara entrar lá e ele não consegue sair de lá sem comprar o negócio. Ele fica louco. E como a gente faz represamento, ele ainda nos xinga porque não pode comprar. Exatamente. Quem é ansioso se perde. E essa questão do represamento é muito interessante, que isso gera uma concorrência e um timing que tem que ou vou perder. Então isso foi muito interessante. No primeiro que a gente lançou lá, não foi nem com a Lotinet. Tudo que a gente fez todo o projeto, e a gente viu foi isso. Foi uma coisa assim, que nós ficamos assustados com aquilo. Porque antigamente qual que era a história de loteamento, a venda de loteamento? Larga a tabela na mão do corretor. Do corretor, ele com um projetinho na mão, vinha marcando de amarelinho, esse daqui tem interesse, esse vai pensar, esse a mãe vai dar a resposta. E desse jeito a coisa aconteceu assim, de maneira... Mas, Oscar, ok, a estratégia permite isso. Mas se o produto não tiver conceito, não for legal, não vai criar pressão, cara? Não que vai. É isso que eu quero perguntar para vocês. Da onde que vem essa história do conceito? Como criar o conceito? Essa palavra entrega é uma palavra-chave. Entrega o ouro. Pois é, vou entregar o know-how. Não adianta fazer maquete maravilhosa, né? Stand maravilhoso. Se lá não tem produto bom. Esses dias nós tivemos uma reunião, acho que ontem, não sei, a respeito disso. Acho que foi ontem. Com a Camila, turma de marketing. Galera de marketing lá da Lotinet. E é interessante na hora de entrar no conceito, que antigamente tinha tempo curto, tá? A gente antigamente, 3 meses atrás, né? Isso. A gente trabalhava dentro do escritório. Quando se fala escritório de arquitetura, subentende que o arquiteto está lá dentro desenhando, produzindo, pesquisando, abre livro, não sei o que lá. É isso o trabalho. Só que se a gente não for para a rua, a gente não vai entender como é que funciona. Então, isso que o Oscar falou é importante, porque na época a empresa nos convidou para participar do lançamento. E eles já tinham feito o represamento, a gente não participou do represamento. Então, quando a gente chegou lá, a gente falou, cara, um negócio estranho esse negócio aqui, né? Tem toda uma logística aí para isso acontecer. E a gente estava com um conceito definido sem saber que a gente tinha feito um conceito. Era um bairro extremamente residencial, e eu escrevi o conceito para mandar, eles pedem, quando a gente vai aprovar o projeto, fala, qual que é o conceito do loteamento? Mas em termos técnicos, o conceito, basta você dizer que ele é um loteamento aberto, de acesso controlado, ou é um loteamento aberto, ou é um condomínio fechado. Para eles é isso. Só que na época, eu, acadêmico, né, escrevi lá um texto enorme. Bairro assim, com o conceito de... É um bairro aberto, mas ele naturalmente, pela topografia, ele não tem para onde crescer, então vai ser um bairro residencial, vai ter uma pegada comercial porque vai ter uma lagoa, em volta dessa lagoa vai ter isso assim, sem assado, uma espécie de boulevard. Escrevi desse jeito. Os caras pegaram isso, colocaram na peça de material gráfico, Ainda conversei com o gerente, né, o gestor deles, e falei assim... Engraçado que o texto aqui é o mesmo. Ele falou, mas você floreou pra caramba lá o memorial descritivo que foi pro cartório, nós pegamos o texto e jogamos. Eu falei, legal isso. Aí depois que a gente começou a pensar, falou, a gente realmente tem que desenvolver um conceito, tem que ter uma característica para esse local que as pessoas que foram pesquisadas, tem que ir na mente do cara intuitivo. Tem que ser, o negócio está no subconsciente dele ali. Ele respondeu uma pergunta, sei lá, 6 meses atrás, 1 ano, e agora esse negócio apareceu, é igual o algoritmo, né, que a gente tem aí no celular. Parece que você fala, pensou nada. Você falou alguma coisa ali, ele puxou, né, e depois ele joga lá na sua tela, na sua cara. Materializou, né? Então, o desenvolvimento do conceito, a palavra é essa, é materializar o resultado da pesquisa e o que é projetado. Mas com a vocação da área. Com a vocação da área, exatamente. Potencialidade que a área nos oferece. Porque essa história de vou criar esquece. Uma vila toscana no meio do deserto. Esquece. Lugar, não tem jeito, né? E já aconteceu, né? A gente teve uma experiência juntos lá no Vale do Aço. O Betânia mesmo, né? A gente citar o nome aqui. É um projeto que veio para a gente já aprovado, né, de um outro RT, e a gente pegou, ele estava todo setorizadinho, todo mundo. Na hora que eu abri a planta, talvez a pessoa que é leigo não tenha essa visão, que eu vi a hierarquia das vias, tudo bonitinho e tal, e inclusive a Lotinet já estava com o processo todo pronto para desenvolver.
Nós entramos nos 45 minutos do segundo tempo. Marketing, logomarca do empreendimento, tudo pronto. Aí nós pegamos o negócio. Pisamos no freio, porque exatamente, assim, não vamos lançar desse jeito. Espera um pouquinho aí. Aí tivemos que desenvolver assim, ó, rápido. Aí vamos produtar. Exatamente. Aí pegamos todo o material que já tinha de base, processo de aprovação, localização do empreendimento, como ia repetir o nome do loteamento anterior, a própria legislação fala isso, né? Pra gente pegar a zona de influência e dar continuidade nela. Só que aí tava pegando assim... É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, cada um na mão de um empreendedor. Quando esse chegou, nós falamos, não, peraí. Isso aqui que já é o sexto. A gente já tinha noção do que ia acontecer no futuro desse empreendimento. Ele tem uma expansão maior. Eixo viário, tudo. Cara, nós precisamos setorizar esse negócio. Inclusive, foi o piloto da setorização. Fizemos a setorização, desenvolvemos as peças. Inclusive, é um bairro aberto que tem até um portal. Nós criamos lá, né? Mas não teve nenhuma mudança urbanística. Não. É isso que eu acho que o loteador quer ouvir, né? Como que esse produtar pós-urbanístico. Não Exatamente. É o ideal, mas acontece, né? Aí tanto a Lotenet quanto os empreendedores falaram, cara, a gente precisa de vocês lá dentro para conversar com os corretores, na convenção. E aí a gente foi tudo. A gente pegou o conceito, que eu vou revelar aqui, e desse conceito saiu stand de vendas, saiu todos os projetos complementares, a programação visual do equipamento urbano, todos os equipamentos urbanos, e a gente aplicou outras legislações vigentes, não que não tenha sido previsto no projeto, e inseriu lá dentro. Quando a gente fez a prévia da apresentação, que não é o material acabado, a equipe de marketing falou assim, opa, pode parar que nós estamos indo para lá, ó, e esse pessoal está indo aqui. Ó. E eu acho que aqui é mais certo. Porque a gente respondia a todas essas necessidades. Aí, a conceituação do projeto transformou o bairro num bairro jardim. Então, a gente puxou para essa característica do verde mesmo, de jardim mesmo, uma vila que seria uma vila residencial com todos os serviços lá dentro, porque não só o plano diretor municipal, mas o código de obras, de acordo com os tamanhos de vias, tamanhos de lotes, declividade, própria posição do empreendimento já norteava para isso. E aí criou-se um bairro, uma ilha que, num futuro, né, a gente acredita nisso mesmo, esse conceito ele vai materializar. E aí o próprio terrenista, que nem... porque tinha um incorporador e o terrenista, o próprio terrenista falou, opa, desse jeito aqui eu vou levar a minha empresa lá para dentro. Aí quando o cara levou a empresa lá para dentro, o negócio solidificou de uma forma e acabou ajudando mais ainda. Assim, a pessoa só via que a empresa estava confiando no próprio projeto quando ele via a maquete, que tinha inserido lá o nome, um bloquinho, não sei. Mas a pessoa que foi para comprar, ela foi atrás do conceito que a gente aplicou. Esse caso é um caso tão legal, né, de construção, porque foi uma coisa que foi construindo aos poucos. Basicamente, quando a gente recebeu o projeto, ele era um tabuleiro de xadrez. Assim, lote, é vender uma lote. malha viária, uma malha urbana. E aí, chegou um momento que a gente falou, cara, não dá para vender. Tem que ter conceito. Senão a gente a gente não consegue se diferenciar. E da eram só concorrência. lotes residenciais? A princípio seriam só lotes residenciais. E não foi tinha aí, nem definição, né? É muito lote, 1000 lotes. Lá foram 700, só que quando a gente sabia do futuro, que ele tem uma expansão, então esse conceito ele precisa perpetuar para os demais. Entendeu? E aí,